Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o trono e o cordeiro. São as visões do capítulo 4 e do capítulo 5 de Apocalipse. Então nós vimos um vídeo de introdução falando sobre o ministério do apóstolo João, sobre o contexto histórico-cultural, e nós vimos depois uma série de vídeos a respeito das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4 e 5. Então nós estamos estudando ele paulatinamente. A gente está vendo capítulo a capítulo, trecho a trecho, correlações com o Antigo Testamento. Estamos fazendo um estudo bem devagar para a gente poder construir uma base de conceitos espirituais, né? Eu coloquei aqui que o estudo do Apocalipse, ele é essencial para que a gente possa ter uma reflexão de aspectos espirituais, que são fundamentais para a Igreja de Cristo, que são fundamentais para a gente se posicionar para a volta de Cristo. Então a gente vai ver que em torno do Apocalipse existem muitas teorias e muitas delas são válidas e aceitas, mas o que deve ser abstraído no Apocalipse são as lições espirituais, né? Os conceitos, as marcas. Então entender o que é, como se comporta e como funciona o mundo espiritual. Jesus traz essa revelação a João. Aqui a gente vai propor, nessa série de estudo, a gente vai propor algumas dessas teorias. A gente vai falar de escatologia, mas o mais importante é você ter esse entendimento, ter esses conceitos formados na sua mente a respeito do que o Apocalipse diz sobre o mundo espiritual. Então, relembrando o momento histórico, a gente tem 27 depois de Cristo, chamado de João, né, a morte e ressurreição de Cristo, conversão de Paulo, até que vem as viagens missionárias e a expansão da igreja cristã. E aí a gente tem um acontecimento muito importante, que é a primeira perseguição do Império Romano aos cristãos, com o imperador Nero, que começa em 54 DC. E aí vem outros imperadores, até que chega o imperador Domiciano. O imperador Domiciano é o imperador romano da época em que João vai escrever o Apocalipse. Então é a segunda grande perseguição aos cristãos. Então é nesse contexto de perseguição, de matança, de martírio, que o apóstolo João está escrevendo Apocalipse. Então ele teve a graça de ter sido nesse período exilado e não martirizado. Então ele está na ilha de Patmos, que é quando ele recebe essa revelação. E eu coloquei aqui o mapa das 7 igrejas da Ásia Menor, que era a força da igreja cristã na época, né? Esse mapa aqui depois eu vou expor aqui para vocês. E aí a gente vai, com essas visões do capítulo 4, do capítulo 5 de Apocalipse, a gente vai encerrar o ciclo de exortação às igrejas. A gente vai ver que um pouco antes de ele começar a falar dos selos, da tribulação em si, ele vem fechar esse ciclo com uma palavra voltada, agora uma palavra voltada para toda a igreja de Cristo, não a cada uma especificamente. Então ele vai ter uma visão celestial do trono de Deus com 24 anciãos e 4 querubins que o adoram. Então a gente vai ver o que significam esses 24 anciãos, o que significam esses 4 querubins e essa adoração a esse trono. A gente vai ver esses quatro seres celestiais que tinham aspecto de animal, que eles vão se referir ao serviço de Cristo na terra, Cristo como cordeiro, como águia, como homem, como leão de Judá. A gente vai ver aqui também hoje, nessas visões, a visão de Cristo glorificado, sentado no trono com um livro na mão, um rolo com 7 selos. Então, a gente vai ver isso nessas visões de hoje. E a gente vai ver que somente o leão da tribo de Judá, esse que tem essa marca de leão, é que poderia estar abrindo esse selo desse rolo de livros. Desse rolo que são os livros. E a gente vai ver que esses selos são os anos de tribulação que vão ser inaugurados, né, pelo cordeiro que abre os selos.
Então, a visão do trono de Deus. Então, quando João tem... O interessante é que você leia o capítulo 4 e 5 antes da gente começar esse estudo, né? Então, lá na visão, o interessante é que João, ele tem a visão do trono, e é um trono de jaspe ou sardônio. Então, o que vale a gente entender aqui, a gente já começa a entender a palavra, né? Quando ele se refere a uma visão de jaspe ou sardônio, na verdade, ele está se referindo ao símbolo do que é precioso e bonito. Então, não necessariamente o trono de Deus ele é feito de jaspe ou sardônio, não. Ele, na verdade, ele é tão precioso quanto essas pedras preciosas. Então, ele tem em mente, o que João tem em mente é a expressão do que Deus mostra a ele. Deus mostra a ele algo tangível ao seu conhecimento. Então, aquilo é representado pelo que ele julga ser de valor, né? O que ele julga ser de belo. Então, isso é para ele entender. Então, o trono, ele tem aquele aspecto, né? Daquela preciosidade e a forma como João está escrevendo, porque é a forma tangível como Deus mostra a ele a preciosidade do trono. Então, a visão não quer dizer que exatamente o trono de Deus é dessa forma. Não, é a forma como Deus manifesta a João para que ele tenha o entendimento do tamanho da preciosidade, né? E a gente vai ver que em Ezequiel 1, 26, 28, ele tem essa visão semelhante ao trono. Então, a primeira correlação que a gente puxa aqui hoje é essa correlação da visão de Ezequiel, né? Então, a gente vai ver que os dois, eles tentam descrever aquele trono, né? Tentam descrever o mundo espiritual de uma maneira física. E isso não quer dizer que vai ser da maneira íntegra como eles escreveram, mas a forma como eles escreveram era a forma como eles tentam mostrar, tentam ilustrar, né? Assim como a forma como Deus mostrou, é como algo acessível ao conhecimento deles. Então, na verdade, essas visões, elas representam a forma como Deus tenta explicar o homem, no caso Ezequiel, como Deus tenta explicar a João, né? A preciosidade do trono de Deus. E a gente vê também outra expressão, a gente vê a expressão sobe para cá. Então, uma porta espiritual que se abre no céu. Tem muitas interpretações místicas e muita gente diz que João teria sido arrebatado, mas o que a gente tem que entender é que quando a gente lê, a gente vê que ele está vendo em espírito e não corporalmente. Então, aqui a gente vai ver que é uma expressão da manifestação daquela visão, daquela revelação. Então, João, ele entra num nível de consagração, ele entra num nível de oração e Deus vai se manifestar a ele nesse nível que ele entra. Então, ele entra num patamar espiritual, né, a ponto dele ser transportado no mundo espiritual para ele receber aquela visão. Então, na verdade, é a forma como Deus se manifesta a seus ungidos. Deus hoje se manifesta dessa forma, né? Os profetas, eles entram no nível de consagração, de oração, nível espiritual, a ponto de Deus manifestar uma visão, manifestar uma revelação, um sonho, né, e trazer uma revelação do que está para acontecer ou do que aconteceu, né, ou o que está acontecendo. Então, a gente vê que Paulo e João, eles têm essa experiência no Novo Testamento, essa experiência de como ser arrebatado, que é entrar no nível espiritual a ponto de receber essa visão. E a gente vai ver a figura de 24 anciãos. Então, a gente tem muitas especulações, a gente tem muitas teorias, mas, sem dúvida, esses 24 anciãos, eles vão representar uma aliança entre o Novo e o Antigo Testamento, né? Alguns dizem ser os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, e pode até representar, mas é certo que sejam seres espirituais. Então, a gente vai ter a visão de 24 seres com grande poder e autoridade diante do trono em que Jesus está
sentado. Então, são seres que representam aquele mundo espiritual, né? E esses números, eles são muito simbólicos, por isso que há teorias de patriarcas, de 12 apóstolos, mas o importante é a gente entender, não, a gente ter cuidado com as interpretações místicas e entender a correlação que vai ter com o texto, com a revelação em si. Então, mais à frente, a gente vai falar mais especificamente sobre esses 24 seres espirituais. Antes, a gente vai falar das semelhanças, né, dos fenômenos com também o Antigo Testamento. Então, em Êxodo, né, Moisés, ele também tem a presença desses sinais de trovões, relâmpagos, são sinais que aparecem nessa visão. Ezequiel, na visão dele, também tem. Então, a gente vai ver também nessa visão outro fenômeno, né? A ação dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, 7 tochas de fogo. Então, mais uma vez, aquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? As 7 manifestações do Espírito de Deus, 7 atributos de Deus. Então, é a expressão dos dons de Deus, sabedoria, conhecimento. Então, aquela correlação que nós fizemos no vídeo anterior. Então, a representação do poder de Deus e que ele dá através dos seus dons ao homem. Então, representa essa manifestação direta com Deus. Outra coisa importante que aparece nessa visão, os 4 querubins. Então, ele vai dizer que são 4 seres viventes e ele vai ser descrito por João como animais. Então, é o que eles representam espiritualmente, né? A ideia é que seriam querubins. E a gente vai ver que no Antigo Testamento, inclusive, né, as bestas, elas têm essa representação de animais. E se a gente for pensar no mundo espiritual, a origem espiritual das bestas, dos anjos caídos, né, é a mesma origem espiritual dos seres celestiais. Então, da mesma forma, o querubim é o patamar mais acima, é o que está diante do trono de Deus. Então, ele está se referindo a seres que estão próximos, o mais próximo da onisciência de Deus. Então, quando ele fala, né, cheios de olhos, são seres cheios de olhos, ou seja, são os que estão no patamar mais cima, mais acima, mais próximo do trono, da onisciência de Deus. E a gente vai ver também uma analogia a Jesus. A gente vai ver a analogia desses 4 seres. A gente vai ver o leão, que é descrito no Evangelho de Mateus, Jesus como leão da tribo de Judá, né, o rei dos judeus. A gente vai ver o novilho, que é aquele que carrega peso, então representa o serviço. É o que vai ser descrito em Marcos, né, Jesus como servo. A gente vai ver a forma de homem, é a inteligência, é no Evangelho de Lucas, né, o filho do homem, ele vai falar do filho do homem. E a gente vai ver a visão de águia, a visão celestial, né, Jesus como águia, como Deus, como filho de Deus, é a visão acima de todos. Então, também nessa parte a gente faz essa referência, essa analogia a Jesus. Outra semelhança que nós podemos fazer uma correlação com o Antigo Testamento é o que está em Ezequiel 3. Lá em Ezequiel 3 ele já vai ver o querubim com as 4 faces, né? As 4 formas de animal, semelhante ao da visão de João. Então, a gente vai ver que, na verdade, isso é a forma como Deus está manifestando ao profeta. Então, lembrando que eu disse no início do vídeo, né? Tentar explicar o espiritual de maneira física, usar uma linguagem que represente de maneira que seja acessível ao entendimento humano, mas não quer dizer que na íntegra é daquela maneira. Então, a gente vai ver que Ezequiel traz a figura das rodas acompanhada de vários olhos. Depois vocês vão ver lá essa passagem de Ezequiel 3. A mesma semelhança da onisciência de Deus, os olhos. Então, ó, no outro vídeo, nesse vídeo nós já falamos 2 vezes a presença dos olhos, o que representa, né, a onisciência de Deus.
Então, são esses conceitos que são importantes a gente entender para quando a gente começar a falar de coisas mais profundas dentro do livro, a gente ter uma visão mais ampla do conteúdo. A gente vê outra semelhança, a gente vê a semelhança com Gênesis 3:24, que vai falar do querubim que guardava a árvore da vida. Então, a gente vai ver que é outra ligação entre o Gênesis e o Apocalipse. A árvore da vida, ela vai vir a ser restaurada por Cristo, né? Antes guardada por um querubim, agora o homem terá o livre acesso através de Cristo. Então, a gente vai ver isso. E os 24 anciãos, então agora voltando àquele ponto anterior, agora passado esses conceitos importantes para o entendimento, a gente vem explicar a visão em si. Então a gente vai ver que os 24 anciãos, eles se prostram, junto com aqueles 4 querubins, eles se prostram ao trono. E uma coisa importante, um detalhe importante que fala, eles depositam a sua coroa a Cristo. Então a coroa é o símbolo da autoridade, é o símbolo da soberania. Então, o que isso representa? Isso mostra que todo o reino celestial, toda a soberania, toda a autoridade celestial, aqueles 24 anciãos, os 24 vigilantes, aqueles 24 seres e os querubins, eles depositam a sua coroa diante do trono do Cordeiro, ou seja, é um símbolo da submissão de todo ser celestial, todo reino espiritual submetido à soberania de Cristo. Então, a gente vai ver que essas 24 entidades poderosas, elas depositam isso diante de Cristo. Então, o importante não é só o entendimento de que Cristo é soberano, de que Cristo recebe essa autoridade, né, em todo o reino celestial, mas a forma como ele vem mostrar a João, né, mostrar à igreja cristã o fundamento. O fundamento é Cristo soberano a todas as coisas. Então, todo o céu, tudo aquilo que está no mundo espiritual se sujeita a Jesus Cristo. E essa visão é para dar essa certeza a João, que é a apóstola, a igreja apostólica, ela tem o poder, né, dessa autoridade que Jesus dá, através do nome de Jesus. A gente vai ver, né, além dele ver esses anciãos, essa submissão a Cristo, a gente vai ver a questão do livro, do Cordeiro e o livro dos selos. Então, a gente faz uma correlação de novo com o Antigo Testamento, né? Uma visão muito parecida com a que Daniel tem no capítulo 12. Então, outro texto para vocês pegarem, Daniel capítulo 12. Então, na visão de Daniel, a gente percebe a ligação que ele tem com João, né? Então, ele fala do fim dos tempos, né? De um livro que é selado até o fim. Então, abrir o livro, né, a visão de João, abrir o livro significa que está chegada a hora do fim. Então, o que acontece? João fala que é um rolo, porque naquela época os livros eram pergaminhos, então eram rolos. Então, aquele rolo, ele tinha o selo. Então, o selo era aquela marca de cera que tinha uma insígnia, tinha um símbolo, né? Então, aquele selo, ele só poderia ser aberto, né, pela autoridade representada por aquela marca, né? E aqui ele fala isso, né? Ele fala que só Jesus poderia abrir, né? Só Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, aquele juízo, ele virá, né, quando o tempo do fim se manifestar e Jesus abrir o selo, significa que está próximo o tempo de abrir. E aí ele fala, né, já no capítulo 5, é o leão da tribo de Judá. Então, o que representa a marca, né, Deus escreveu o livro do fim e ele selou. E o único que aquela marca, que tem a marca, né, para abrir aquele selo, é o leão da tribo de Judá. Então, é Jesus que conquistou através da morte, conquistou esse poder para abrir. Então, essa é a marca que habilitou ele a abrir esse selo.
E a gente vai ver que há inúmeras outras figuras no capítulo 5, que é importante a gente destacar aqui pela representação que ela tem na conotação espiritual para a igreja cristã. Então, no meio do trono aparece um cordeiro, onde todos os anciãos e bestas se prostram. Então, isso a gente viu anteriormente. Significa o quê? Que reconhece que o único digno de autoridade em todo o reino, o que ganhou autoridade é Cristo. Só que nesse mesmo texto nós vemos 3 figuras de Cristo. Então, Cristo representando, né, três posições espirituais. A gente vai ver, primeiro, Jesus glorificado no trono. Então, João, ele vê Jesus glorificado acima de todo principado e potestade. Ele glorificado com autoridade espiritual sobre todo o reino espiritual. A gente vê o leão, no mesmo capítulo, a figura de leão, que é o soberano e forte, digno de abrir o selo, de juízo, né? O soberano digno de julgar. E a gente vê também o cordeiro, o que se sacrificou e entregou. Então, é importante a gente perceber as 3 figuras conquistadas por Cristo, né, nessa visão no capítulo 5. E a gente vai ver o cordeiro com chifres. Então, o que significa os chifres do cordeiro? Os 7 chifres do cordeiro. Então, chifre. Então, o que significa o chifre? A gente lembra das visões de Daniel. É autoridade. Daniel vai falar muito sobre isso. É para exercer, para executar, é soberania, é poder. Então, a gente vê 7 chifres. 7, o simbolismo dos números tem muita representação no Apocalipse. Então, 7 é o número de Deus, da perfeição de Deus. Então, é aquele que tem a soberania de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, né? Então, é uma confirmação, mais uma confirmação à igreja cristã, de que Cristo é a autoridade é Cristo, para que a igreja possa fazer uso dessa autoridade. Na verdade, essa é a autoridade, né, sobre qual se fundamenta toda a igreja cristã apostólica. E a gente entra nas 24 taças de incenso, que são as orações dos santos. O que representa isso? Já estamos fechando, já no final ele fala sobre isso. Então, o que era o incenso, né, diante do trono? O incenso, ele sobe. Só que antes de ele subir, ele é queimado. Então, uma referência à oração. Então, não é a fumaça que é a oração, é o incenso que é queimado. Então, a oração, ela é derramada no altar e ela sobe. E ela chega, né, às regiões celestiais. Então, isso se refere à prática da oração. A oração, ela tem que ser uma entrega. Ele fala ali da taça de incenso, é como uma água realmente que é derramada. Quando a gente chega para depositar a oração diante do trono de Deus, é como se fosse entornar uma água. A água é derramada e não tem como a gente retornar, a gente botar de volta na taça. Então, ela é entornada e ela sobe como um incenso, ela sobe até as regiões celestiais. Então, é como deve ser a prática da oração, né? As pessoas, elas oram, mas elas continuam em dúvida, elas continuam se lamentando, elas continuam em tormento, mas, na verdade, a taça da oração dos santos, os santos, eles deveriam, né, assim como está descrito em Apocalipse, né, derramar para que suba aos céus. E é como colocar fogo. É você orar, você depositar diante de Deus, é como se você estivesse colocando fogo naquela oração. Aquela oração é ligada, ela vai subir e ela vai chegar até as regiões celestiais para que os anjos peguem e deem resposta de ação, com poder de ação. Então, essa referência às taças, ela vem nos mostrar esse poder da oração, o poder da oração que é derramado diante do trono de Deus. E a gente vai encerrar por aqui. Aqui acaba o capítulo 5, encerra esse ciclo de exortação às igrejas, né?
todas essas informações foram um fechamento da palavra que Jesus quer deixar para a sua igreja, né? E no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre os selos e a tribulação. Então agora as coisas vão começando a ficar um pouquinho mais complicadas. Então é importante que a gente tenha todos esses conceitos que foram deixados até aqui bem embasados, para poder para ir fundamentando o conhecimento que a gente vai ter a partir dos próximos vídeos.